A Sônia esquece. É normal. Antes eu ficava muito assim, agora eu tô tentando me controlar mais. Até as coisas. Gente, igual ontem eu falei, não, todo dia eu varro o meu quintal inteiro, é sagrado. Varrer, molhar minhas plantas, eu acordo 5 horas da manhã. E tem a frente. Se eu não vou lá para frente, eu até consigo segurar para não varrer, mas se eu vejo uma folhinha do lado de fora, gente, enquanto eu não varro aquela folhinha, tá bom para a Sônia. Eu estou tentando me controlar mais, ficar mais zen. É difícil, mas vamos lá. Ó, voltando em calorimetria. Ó, e todo mundo que estava aqui estava na outra aula também, né, gente? Só para não tem ninguém que não... tô vendo todo mundo, tá? Então, nós temos 2 tipos de calor. O calor sensível e o calor latente. O que eu quero que você lembre do calor sensível? Calor sensível, e aí vocês estão percebendo? Tá todo mundo escutando, gente? Ah, Júlia. Tá sim, professora. Tá. Eu tô vendo a bolinha aqui. Ontem a internet aqui em casa. Jesus toma conta. Pronto, Gustavo também. Então, calor sensível, eu coloquei nesse amarelão aí para destacar quando você estiver olhando. Lembrar de variação de temperatura. Então, calor sensível, você tem que lembrar que vai variar a temperatura. Então, eu vou fornecer energia para o meu sistema e o meu sistema ele vai mudar de temperatura. Exemplo. Eu coloco a minha água no fogo. A primeira coisa, a energia térmica fornecida para a água vai provocar uma variação de temperatura da minha água. Então, quando eu colocar o dedinho lá, eu vou perceber que a água está mais quente, porque variou a temperatura. Isso é calor sensível. Professora, a energia o quê? Fornece o quê? Ó, eu vou fornecer energia térmica para o meu sistema. E o meu sistema, ele vai mudar a temperatura. Então, calor sensível, eu vou fornecer energia térmica para o meu sistema. E energia térmica é calor, calor vai ser uma energia em movimento. Vou fornecer calor e esse calor vai variar a temperatura. Então, eu coloco, é o que eu estava... vou colocar uma água lá no fogo. Estou fornecendo calor para minha água. O que vai acontecer com a temperatura da minha água? Depois de alguns segundos, ela vai aumentar. Então, isso é calor sensível. Calor sensível, forneço calor, energia ou energia térmica, que é a mesma coisa. E daí vai provocar o quê? Uma variação de temperatura. Entendido? Sim, Gabriela? Sim, professora, obrigada. Ó, calor latente. Eu vou fornecer calor para o meu sistema, só que ele vai mudar de fase. Exemplo, eu pego uma garrafa congelada, eu pego um pedaço, um bloquinho de gelo. Eu coloco um bloco de gelo. Pego um bloco de gelo e coloco lá no asfalto. O que vai acontecer? A energia térmica que está no asfalto vai ser transferida para o meu bloquinho de gelo e coitado do meu bloquinho de gelo. Vai usar aquela energia para mudar de fase. Ele vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. Então, calor sensível. Forneço energia e essa energia vai ser convertida em quê? Variação de temperatura. Calor latente. Eu vou fornecer essa energia vai fazer o quê? Mudar a fase ou mudar de estado, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo, tranquilo? Tem que estar muito claro isso na sua mente, gente, que isso aqui cai, despenca no Enem. Tudo bem? Pode prosseguir? Professora, tem muita fórmula nesse conteúdo? Não. Aqui as fórmulas, já vou... Só porque você falou. Deixa eu colocar aqui, tirar aqui. Olha as fórmulas. Eu tenho aqui, para o calor latente, eu tenho quimala. Para o calor sensível, eu tenho quimacete. Presta atenção aqui, ó.
que eu acabei de falar? O calor sensível provoca variação de temperatura. Então, na fórmula, para o calor sensível, eu tenho variação de temperatura, porque o calor sensível provoca variação de temperatura. E aí eu lembro o quê? Que macete. Já no calor latente, eu não tenho, eu tenho o quê? Mudança de fase. Aí eu vou lembrar de quem? Quimala. Quimala, calor latente. Quimacete, calor sensível. Essas são as duas fórmulas principais desse conteúdo. Tem uma outra de capacidade térmica? Tem. Só vai acrescentar mais uma fórmula, mas essas duas são as principais, Quimala e Quimacete. Deixa eu só escrever o que é cada coisa, porque aí eu não coloquei, né? Faltou. Vou colocar aqui. Ó. Deixa eu interromper. Eu vou colocar o que é cada coisa, né? Ana, daqui a pouco eu converso com vocês, gente. Acho que vai... Todos que estão aqui, estavam na outra aula também, né? Sim, né, professora? Sim. Se tiver alguém, só... Aí, beleza. Júlia, eu lembro. Tudo bem. Ó. Então, calor latente. Calor latente, o que Sônia acabou de falar? Provoca o quê? Provoca uma variação de temperatura? Isso? De fase, professora. De fase, muito bem. Aqui eu tenho mudança de fase ou mudança de estado. E aqui, qual fórmula que é? É o Quimala. Aonde esse L usa outra cor? Esse L aqui é o calor latente. Isso aqui é quem? Massa. E isso aqui é quem? Quantidade de calor. Eu não coloquei na outra. Aí o outro, Paulo Renato, também estava na outra aula. Recordo bem. O outro, Quimacete. Quimacete, ó a variação de temperatura. Se eu vejo variação de temperatura, é quem? Calor sensível. Tá cheio de periquito no meu pé de goiaba. Vocês estão escutando ele? Cri, cri, cri. Ó. Aonde? Aqui. Variação de temperatura. Esse Czinho aqui, ele é chamado de calor específico. Eu não expliquei ele, eu vou explicar ainda, tá? Depois eu explico. Esse aqui é o calor específico. Massa. E aqui, quantidade de calor. Ó, tudinho. Ah, enquadrou certinho. Ó. Aqui, Quimala. E aqui, Quimacete. Quimala, calor latente, mudança de fase. Calor sensível, variação de temperatura. Então, vou usar Quimacete. Eu acho até para você decorar é mais fácil.
Pode voltar no slide? Professora, espera só um pouquinho, só um pouquinho. Eu espero, claro. Da que você quiser, eu tiro. Tá uma sombra bem aqui. Essa sombra. Ah, do meu lustre. Prontinho. Prontinho. Pronto, professora, terminei. Obrigada. Nada. Deixa eu mostrar. Mostra a cara aí. Mostra a cara aí. O funk de Carol. Mostra a cara aí. Voltando. Aí aqui, o gráfico, gente. O gráfico parece que é difícil, mas não é difícil, tá? O gráfico, tá vendo que vocês têm aqui? Ó, ai, esse negócio vai. Aqui, exatamente aqui, e aqui onde a professora está passando essa bolinha vermelha, a temperatura se mantém constante. Então, se eu tenho uma temperatura constante, a energia não está tendo variação de temperatura. Então, se é um gráfico de temperatura versus calor, temperatura em função do calor, se eu for fornecida energia para o meu sistema e essa energia não provocou variação de temperatura, o que eu tenho? Mudança de fase. Se eu tenho mudança de fase, então eu tenho calor latente. Aqui, ó, já nessa situação aqui, onde a Sônia está mostrando para vocês, eu tenho uma variação de temperatura, saiu de 0 para 100 graus Celsius. Então, eu tenho uma variação de temperatura, ou seja, se eu tenho variação de temperatura, eu tenho calor sensível. Então, a energia que for fornecida para o meu sistema vai ser utilizada para mudar a temperatura. Calor sensível. Então, essa parte do gráfico, calor sensível. Essa parte do gráfico, calor latente. Graficamente explicando. E agora a hora do almoço? Que é isso, Sônia? Que é isso? Deixa eu tirar aqui. Ó, diminuir mais. Não, Sônia, para de mexer com esse balandandã. Aqui, gente, aqui. Pronto. O que é o calor sensível? O que é o calor específico? E o que é a capacidade térmica? O que é cada coisa aqui? Deixa eu colocar bem aqui. Capacidade térmica, eu tenho um boi no rolete. Calor específico, eu tenho um bife. Primeiro, o que assa primeiro? O boi no rolete ou o bife? O bife. É o bife. Então, se eu perguntar, o que você quer? Você quer um boi no rolete ou você quer um bife? Se você tiver paciência de esperar por horas e horas e horas, você vai preferir o boi no rolete. Agora, se você está com muita fome, você tem que preferir o quê? Um bife. Mas o que isso tem a ver com capacidade térmica? Ó, aqui eu tenho o boi inteiro e aqui eu tenho um pedacinho do boi. O bife é um pedacinho do boi. O boi é o corpo inteiro. Então, quando eu falo em capacidade térmica, é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo inteiro. Então, eu tenho uma certa quantidade, eu forneço energia para o meu sistema, para o meu corpo, para um certo corpo, e esse corpo vai variar 1 grau da sua temperatura. Isso é capacidade térmica. E calor específico, professor, olha o que macete lá, de novo. O calor específico, eu não quero mudar a temperatura do corpo inteiro. Deixa eu tirar aqui. Ó, eu não quero mudar a temperatura do corpo inteiro. Eu quero mudar a temperatura, vamos supor, do meu dedinho. Se eu quero mudar a temperatura do corpo de Sônia por inteiro, eu quero variar 1 grau da temperatura do corpo inteiro de Sônia, isso é capacidade térmica. Agora, se eu quero mudar uma unidade de massa, só o meu dedinho, isso é calor específico. Então, eu quero mudar a temperatura de uma unidade de massa. Isso é calor específico. Professora?
Fala. Esse da capacidade térmica de levar 1 grama a 1 grau não é como que a gente usa para medir as calorias de algo? Você vai ver lá que a gente também tem. Esse calor aqui, tanto pode ser joules quanto calorias, tá? É, é Mas isso é mesmo. essa fórmula que usa, não é? Para ver as calorias, eu não sei, porque daí eu vou estar analisando a quantidade de energia que eu tenho, mas não para variar a temperatura. Aqui eu estou analisando para variar a temperatura. O quanto de energia que eu vou fornecer para aquele boi no rolete para mudar a temperatura dele. Ou quanto de energia eu vou fornecer para o meu corpo para que eu varie a temperatura do meu corpo por inteiro. 1 grau da minha temperatura. É isso. Mas a quantidade de calor é calorias. Ali você está falando de energia, mas a energia. Ah, tá. Mas a energia que você tem lá para consumir as calorias não é energia térmica. É outro tipo de energia. Tá? Deu para entender, Ed? A diferença? Sim. Entender. Agora entendi essa pergunta. Agora captei essa pergunta. Respondido? Sim. Tá. Então, voltando, capacidade térmica, então, eu coloco lá o corpo inteiro e vai variar a temperatura, 1 grau da temperatura desse corpo inteiro. Já o calor específico, eu não quero mudar a temperatura do corpo inteiro, eu quero mudar a temperatura de uma unidade de massa. Eu quero variar a temperatura dessa uma unidade de massa. Então, isso é calor específico. Capacidade térmica, a quantidade de calor para variar temperatura, por isso ΔQ sobre ΔT. Já calor específico, que fórmula que eu vou lembrar, professora? Que macete. Que macete. De novo. Aonde o Czinho, lembra lá que eu falei para vocês que eu não tinha explicado o que é o Czinho? O que é o Czinho menor? Aqui é um C maiúsculo e aqui é um C minúsculo, tá? Aí eu coloquei um C com E para identificar que é calor específico. Esse Czinho aqui do calor específico, ele é quem? Ele é essa variação de temperatura de uma unidade de massa. E daí eu vou usar o que macete. Só que daí, gente, só é porque se caso vier em exercício, aí vocês não me matar. Só vocês falou que só tinha isso aqui, de repente aparece outra fórmula aí. Não vai aparecer outra fórmula, só vou mostrar para vocês. Só. Então, eu tenho capacidade térmica. A quantidade de calor que vai variar 1 grau da temperatura. E esse Czão, capacidade térmica. Agora, calor específico, aqui. Quantidade de calor e aqui, variação de temperatura. Já calor específico, é o que macete. Opa. Só que se eu vou isolar o Czinho, ó, eu vou isolar o Czinho, vai ficar o quê? Dividido. Ó, massa vezes ΔT. É igual a Czinho. Sei. Só que olha aqui, gente. Ó. Ó. Estão enxergando? Q sobre ΔT. Então, eu posso escrever que a capacidade térmica dividida pela massa é o meu calor específico também.
tá? Mas eu chego a essa conclusão como? Pelo que macete. É porque se algum exercício cobrar de você, você saber, tá? E vocês entenderam? Fala comigo. Professora, Fala. você pode explicar o conceito de novo da diferença de capacidade térmica e calor específico? Tá. Deixa eu mostrar minha cara. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau da temperatura de um corpo. Quantidade de calor necessária para variar 1 grau da temperatura de um corpo. E agora? Posso falar do específico? Posso falar? Pode. Já o calor específico. Calor específico. Quantidade de calor necessária para variar a temperatura. Quantidade de calor necessária para variar a temperatura de uma unidade de massa. De uma unidade de massa. Deveria ter colocado no slide, né? Não gosto de colocar muita escrita. Professora, é qualquer temperatura? Sim. Variou a temperatura. Respondido, minha linda? Respondido? Sim, sim. Fala com Sônia. Pode prosseguir? Pode. Tá. Ah, vai, clica. E clica. Oi, Sônia. Porque as coisas, às vezes, não obedece. Me obedece. Não. Ah, tá. Por quê? Peraí. Esqueci. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Que eu não colocar. Vou falar assim. Não vou no slide, não. No seu livro, ele fala o seguinte, a questão quando eu tenho um equilíbrio térmico. Quando eu tenho um equilíbrio térmico, o que aconteceu? Quando eu estou cedendo, vamos supor que deixa eu ver aqui, João Lucas. Eu vou dar R$10 para João Lucas. João Lucas vai ter R$10 a mais no bolso dele e eu vou ter R$10 a menos. O que eu somo? O que acontece quando eu somo o mais 10 que o Lucas recebeu com menos 10 que Sônia doou? Dá quanto isso? Ninguém vai responder para mim? Zero? Zero. Então, vamos supor, eu dei R$10 para o João Lucas. João Lucas ficou com mais R$10 no bolso dele. E eu fiquei com menos R$10. Se eu somo menos R$10 com mais R$10, isso vai dar zero. A mesma coisa para calor. Então, se eu tenho lá, imagine que eu tenho uma substância, essa substância aqui está com uma temperatura altíssima. E daí essa substância vai fornecer, tem aqui 2, bloquinho A, bloquinho B vermelho, bloquinho A branco. Aí o que acontece? Aqui, coloca o vermelho para cá. O vermelho está com maior temperatura, ele vai fornecer energia para esse meu bloquinho branco aqui. E o que vai acontecer? Quando eu somar a quantidade de energia térmica fornecida pelo bloquinho vermelho e mais a quantidade de energia recebida pelo bloquinho branco, até que isso chegue em um equilíbrio térmico, os dois têm a mesma temperatura, vai ser quanto? Zero, tá? Então, quando eu somo o calor recebido com o calor cedido, isso vai dar quanto? Zero.
E por que a Sônia está falando isso? Agora a Sônia vai falar especificamente na resolução de exercício. Quando ele falar o seguinte, a palavra, eu tenho lá, e geralmente, gente, mais de uma substância ou mais de dois corpos, mais de um corpo, mais de uma substância. Geralmente é assim. Geralmente não, tem que ser assim. Porque quando ele falar um corpo A com um corpo B, blá, 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 equilíbrio térmico. Eles chegaram à mesma temperatura, ou então eles colocam assim, chegou ao equilíbrio térmico. Ou eles falam, chegou à mesma temperatura, 40 graus Celsius. Tanto esse daqui quanto esse daqui. O que eu vou fazer na hora de resolver os exercícios? O calor desse bloquinho branco é igual ao calor do bloquinho vermelho. Ou, quando eu somo os dois calores aqui, isso é igual a 0. Quando eu somo os dois calores aqui, isso é igual a 0. Eu somo o calor do branco mais o calor do vermelho, isso dá igual a 0. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se ele falar de mais de um corpo, mais de uma substância, e ele usar a palavra equilíbrio, ou usar a palavra mesma temperatura, eu vou pegar o calor de um mais o calor do outro igual a 0, tá? E daí esse calor tanto pode ser o calor sensível quanto o calor latente. Conforme eu for resolvendo as questões, gente, eu vou especificando passo a passo como é que você... de que maneira que você tem que pensar para resolver o exercício. E por que eu tenho que trabalhar isso com maior milímetro? Trabalhar isso no gráfico, bem trabalhado, trabalhar isso também nos exercícios de forma bem didática com vocês. E daí eu sei que vocês vão falar para mim se vocês não entenderem, porque isso cai. Você vai aprender esse conteúdo, chegar lá no 3º ano, você vai aprender de novo, e com certeza, assim, ó, é igual ondulatória, cai muito no Enem da vida. E para finalizar, ainda tem mais, Sônia, ainda tem mais. Ele fala no seu livro, eu não coloquei no slide, de potência térmica. Vou escrever aqui e vou mostrar para vocês. Eu pego os livros. Ah, deixei marcada. Amém, sim. Seja inteligente, né, Sônia? Ó, deixa eu trocar aqui. E isso aqui não tem exercício no seu livro. Mas, gente, pelo amor de Deus, tá vendo? Potência térmica, potência, quantidade de calor pelo tempo. Ó. Potência. Vocês veem potência de várias maneiras. Sônia, é algo importante na física, é algo importante na física. Vocês vão ver isso com melhor, mais trabalhado, quando vocês tiverem aula com o professor Beneboy, lá no 2º ano, a falar de potência, só que a área na parte de eletricidade, que aí você vai ver potência, aí você vai ver o tal π, a fórmula π. Mas eles utilizam, nos exercícios, gente, eles fazem uma salada. Mistura a parte de elétrica com a parte de calor, assim, ó, uma verdadeira salada que você tem que entender muito bem. Primeiro, o que eu tenho que lembrar, Sônia? Você aprendeu lá no 8º ano com a professora de ciências, que eu vi que lá no 8º ano fala-se de potência. Eu lembro que eu fiquei muitíssimo feliz. Quando eu cheguei na sala de aula, estava a professora de biologia, de ciências, e eu vi no livro do 8º ano já trabalhando a parte de energia. Potência. Potência, o que é? Eu vou colocar, aí vocês vão relembrar. Não é cobrado, mas vale a pena enfatizar para quando você tiver a aula em referente a isso, se for cobrado, você lembrar que a Sônia falou. Potência, gente, é energia pelo tempo. Só que essa energia, ele não fala que energia que é essa. Essa energia pode ser qualquer energia. Pode ser energia térmica. Ah, agora essa energia é energia térmica.
Ora, se essa energia é energia térmica, quem é energia térmica? Quantidade de calor. Por isso que eu posso escrever como potência é a quantidade de calor pelo tempo. Então, potência é energia pelo tempo. Essa energia é genérica, igual força. Eu tenho vários tipos de força. Eu tenho força normal, força de tração, força, peso. Aqui é Professora, fala. esse T é de tempo e não de temperatura? Não, de tempo. Então, quando você olha lá, eu pego, eu gasto, qual que é a potência? Você não vê, vocês verem isso qual é a potência de um som, a potência de um eletrodoméstico. Como é que é calculada essa potência? Potência é energia pelo tempo. Então, potência... Ai, professora, então, se eu executo, pode ser trabalho também? Trabalho é transferência de energia. Então, eu posso mudar esse E por trabalho também. Lembram da aula, na aula de trabalho que tinha uma fórmula? Trabalho sobre o tempo é potência. Por que eu estou falando potência, potência, potência? Porque também é cobrado. Na minha área não é tão cobrado. Eu estou enfatizando para facilitar quando vocês verem isso e trabalhar exercícios lá com o professor Beneboy. E na minha área, por enquanto, não tem quase exercício. Apesar que, quando você pega o livro do terceiro ano, tem muito cálculo de quantidade de calor através da potência. Vê se eu pego aqui o livro para mostrar para vocês. Que eu acho assim um pouco, é uma discrepância, né? No livro do terceiro ano trabalha de um jeito e aí vocês trabalham de outro, porque deveria ser cobrado, porque vai ser cobrado de vocês. Está nesse livro aqui. Ai, caramba. Não tá, gente. Não ia mostrar para vocês, está no outro livro deles. Mas tem vários exercícios. Então, potência, falou potência, olho avisado. A gente fala olho avisado assim, alguém alertou para você. Potência, energia pelo tempo. Se é energia, pode ser qualquer tipo de energia. Então, pode ser calor pelo tempo? Pode ser calor pelo tempo. Ah, professora, trabalha transferência de energia. Então, posso escrever potência como sendo trabalho pelo tempo? Sim. Ah, então, se alguém executa um trabalho e ele executa esse trabalho em menor tempo do que a outra, ela é mais potente, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho esse jeito. Vou colocar em verde. Isso aqui. Tenho isso aqui. Tudo potência, ó. Tenho isso aqui. Tudo potência. Depois vocês vão ver isso aqui com o professor Beneboy. Olha para você ver. Tudo potência. Isso aqui, por enquanto, vocês ainda não viram. Mas isso aqui, ó, energia pelo tempo já, quantidade de calor pelo tempo, vocês estão acabando de ver. E isso aqui também vocês já viram. O que é potência? Trabalho pelo tempo, tá? Eu só estou enfatizando porque eu sei que vocês serão cobrados futuramente. Tudo bem? Dá tempo de resolver isso. Todo mundo que estava aqui estava na outra aula, certo? Correto, gente? Só preocupando para não colocar falta para ninguém, tá? Que esteja participando da aula. Então, fala com Sônia. Puxa a orelha de Sônia. Vamos pegar o livro, pelo menos pelo menos 2 exercícios. Aí, vamos lá, vou ser otimista. Peguem lá o livro na página 9. E... O livro 6, professora? Hã? Livro 6! A gente ainda não recebeu. Alguns já pegaram, eu acho, mas eu ainda não tô com ele, não. Tá, então o que eu vou fazer? Eu também não. Não, eu vou fazer o seguinte, na próxima aula, eu vou lá, pego o livro online do SAS e coloco para vocês. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar um gráfico, então, que dá para eu desenhar. O outro tem muita figura. Vou pegar o exercício 2.
Só dá para a gente separar os dados, não vai dar tempo de eu resolver tão bem esse exercício, mas pelo menos para vocês terem uma ideia de como que é cobrado isso, tá? Então, o exercício 1 eu não vou trabalhar agora, eu vou trabalhar o exercício número 2. Aqui, gente, só explicar, esse conteúdo a gente vai demandar um pouco mais de tempo. Eu estava dizendo para vocês, qualquer sombra de dúvida, agora não é para ter nem dúvida, tá passando lá 10 quilômetros de distância, você fala, Sônia, epa, aciona as anteninhas, Sônia, para aí, Sônia, para aí, porque eu preciso entender isso aí, não tô captando ainda não, porque cai, gente, ó, tirando daqui, a gente vai fazer uma leitura do gráfico, então eu falei para vocês trabalhar de uma forma bem lenta, ter pressa aqui não. Aí ele coloca aqui 40, aqui 80, isso aqui graus Celsius, e aqui 0. Aqui ele coloca 20. Aí quem não tem já copia, pegar um verde. Ai, gente, oh meu Deus do céu, tá acabando, Senhor da glória. Aí ele faz isso. E aqui, não é tão extenso assim, tá, gente? Pode dar uma exagerada. Aqui 50. E isso aqui é minuto. A gente só vai extrair os dados aqui, porque até para extrair os dados aqui é um pouco complicado. Ó, primeira coisa. Qual é a variação de temperatura de acordo com esse gráfico? Qual é a variação de temperatura aqui? Quem é meu ΔT aqui? Qual é a variação de temperatura? Responda para a Sônia. Ei, responda para mim. Qual é a variação de temperatura? Professora, só diminuir? Só diminuir. Eu vou pegar 80 menos 40. Então, eu tenho 80, é que está no gráfico. E quando coloca no gráfico, o aluno fica meio assim, ressabiado, né? Então, 80 menos 40, a minha variação de temperatura, ela é 40 graus Celsius. Então, eu tenho uma variação de temperatura de 40 graus Celsius em 50 minutos. Olha lá, ele saiu do 40, foi para 80, então eu tenho uma variação de temperatura de 40 graus Celsius em 50 minutos. Aí, olha o que ele fala lá no exercício. Uma fonte térmica fornece 100 calorias, ó. Isso é do gráfico. Eu já inserto, tá vendo que dá trabalho, gente? Isso é do gráfico, ó. Então, eu tenho uma variação de temperatura de 40 graus Celsius em 50 minutos. Agora, do texto, o que ele fala no texto? Ele fala que fornece uma razão, uma fonte térmica fornece 100 calorias por minuto. Se ele fornece 100 calorias por minuto, em 50 minutos, quantas calorias que ele tem? Começa por aí. Quantas calorias? Quantas calorias que ele tem? Como é que eu faço? Como é que eu penso? Já acharam a resposta? Eu tenho que pegar 100 vezes 50. Então, a quantidade de calor, vocês estão vendo que está de forma implícita.
Então, eu tenho 5.000 calorias aqui. Aí eu vou encerrar, que aí eu volto de novo nesse exercício, gente. Então, vocês estão percebendo que é um exercício, as fórmulas são simples? A gente vai usar aqui macete que mala, mas é um conteúdo que ele pode colocar gráficos, deixar tudo de forma muito implícita, você tem que ficar cavucando informação. Daí, na próxima aula, quando o Sônia estiver resolvendo, não é para ter dúvida, tá passando ela lá quilômetros de distância, fale com Sônia, tá, gente? Aí a gente começa a trabalhar, e daí eu pego lá o livro digital, e aí todo mundo tem acesso, tá? Deixa eu me despedir de vocês. Saudade, muita saudade, ó. Sinta-se abraçado, um beijo grande, bom almoço, bom final de semana que eu não vou ver vocês, aproveitem o feriado, até feriado, tá? Tchau, professora. Tchau. Tchau, Final de professora. semana abençoado para vocês e para toda a sua família. Tchau, meus Professora. queridos. Tchau, Tchau. professora. Tchau, professora. Meus amores. Tchau, professor. Tchau.